estou acostumado para estar nesse lado. Sempre, começo a aula daqui. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar os alunos do curso de Direito da UFPEL e da UFPEL. Talvez aqui meus alunos que estão aqui com 10 horas de manhã, 6 horas de manhã, à noite. E também gostaria de receber a nossa professora, estava esperando que nos espera, para você integrar no escola docente. Isso não é americana? Sim? Não importa, mas também eu vou falar uma coisa porque nota bem, o senhor Antônio falou muito bem, o senhor Gustavo. Eu vou tentar explicar por que nós estamos onde nós estamos hoje. Por quê? Os ditadores não nasceram assim, de barriga de uma ideia de ditador. Não. Talvez foram preparados, foram feitos. Por quê? A primeira coisa que eu quero diferenciar, eu cheguei aqui muito tarde, entre o mundo árabe, Oriente Médio e o mundo islâmico. São três coisas diferentes, são iguais. Porque a mídia causou confusão em tudo. Qualquer árabe muçulmano, ou qualquer muçulmano pertence ao Oriente Médio. O Oriente Médio pertence a pessoas muçulmanas. É uma confusão tremenda. Todos os árabes desse mundo árabe, pode passar pelo mundo árabe. E eu cheguei aqui tarde, perceberam que alunos já apresentaram isso. Já apresentaram tudo isso. Muito bem, então eu posso passar. Mas, quando fala mundo árabe, não é Oriente Médio. Nós temos que diferenciar. O mundo árabe, claro, é composto por 22 estados árabes. Enquanto o Oriente Médio, aqui nós podemos incluir um termo solo. Cada dia pode, Estados Unidos ou Europa pode aumentar o espaço geográfico para chegar a passar da Afeganistão, da Rússia, e tudo às vezes pode diminuir. A maneira como eles entendem o Oriente Médio. Mas o Oriente Médio, além de os árabes, englobam Israel, Turquia, Irã, Paquistão, Afeganistão e outros países. Mas os Estados do Oriente Médio, claro, eles querem apagar o que é chamado mundo árabe. Infelizmente, o mundo árabe foi combinado por três fatores. São combinados os árabes pela própria geografia deles, pela história e pela economia. Três fatores são combinados. Se vamos estar pela geografia, eu quero colocar para vocês, como alunos, curso de Direito e Relações Internacionais, que é nenhum país no mundo, nenhum império que existiu, e nenhum império que ainda pensa em existir atualmente, nunca chegou a ser a primeira potência econômica do mundo sem dominar pela Índia. Pode passar com amado, só amado. Nenhum país atual, nenhum império tentou ser a primeira força do mundo sem dominar pela Índia. E nenhum império continuou de ser a primeira quando perde aquela região. E quem estuda a história, simplesmente ele pode ver o seguinte: o Império Romano ficou Roma enquanto ela dominava aquela região. Perdeu de ser Roma quando perdeu aquela região. Pérsia, a mesma coisa. Macedônia, a mesma coisa. Os otomanos, a mesma coisa. Os otomanos ficaram um império forte e grande no mundo quando ocuparam aquela região por quase 500 anos. Quando perderam lá, perderam de ser a primeira potência. Inglaterra era a primeira potência quando dominava aquela região.
Perdeu-se a Inglaterra quando perdeu aquela região. Os Estados Unidos, mesma coisa. Não é diferente. Os Estados Unidos estão fazendo tudo para manter o poder daquela região. Porque um dia que os Estados Unidos perdem aquela região, vai perder-se a primeira potência econômica. E política militar. Por quê? Qual é o motivo? Eu também falo com a localização geográfica do mundo árabe. Controla o que o mundo árabe? Controla todas as entradas e saídas para a Ásia, para a África, para a Europa e para a América. Tudo está lá, através do Mediterrâneo e Mar Vermelho. Isso é geografia. Você quer é centro e nervo do mundo. Olha bem como está localizado, o nervo do mundo. Centro estratégico. Por isso que ele controla aquela região geograficamente, ele controla o mundo, primeiro. Segundo, pela história, o que é o mundo controlado? Então, por ser um centro estratégico, sempre foi combinado com invasões estrangeiras. Pela história, porque é centro das três religiões. Centro das três religiões. Cristianismo, judaísmo e islamismo. Então, às vezes, cruzados chegam da Europa para lá para dizer que aqui Cristo nasceu e era nosso. E às vezes vem para nós também israelitas de qualquer lado para dizer, bom, aqui nosso profeta estiveram aqui. Os muçulmanos falam, nosso profeta também chega aqui. Então nós temos invasões diferentes. Nunca a religião oficial passa, porque é combinado também pela história. Mas a pior combinação para esta religião vem da economia. Aí a situação que de fato dá mais ênfase, porque o que está acontecendo lá? Por que essas ditaduras? Por que sistemas políticos? Por que não tem democracia? Por que não tem partidos? Por que não tem direitos humanos? Não pode ser, sabe? O mundo árabe tem um nível de educação altíssimo. Mas por que isso não acontece? Aí vem para o fator econômico. E aí, professora da história. A história pode responder para nós como quatro. Certo? Mas a economia responde. Assim o economista responde as coisas. Por que acontece? Como e quando isso vai acontecer? Mas por quê? Quais são as causas? E aí eu vou dizer para vocês, a ordem econômica mundial, sempre foi caracterizada por uma concorrência internacional intensa pelos mercados e fontes de matéria-prima. Este é o começo da história até hoje. De fato, tem um livro saiu para um economista formado em Cambridge University, e no mesmo tempo ele é também advogado, formado em Direito pela Harvard University. Imagina, cara, combinou Harvard com Cambridge. Escreveu um livro que chama Novas Ideias dos Economistas Mortos. Novas Ideias dos Economistas Mortos. E o livro dele está sendo debatido, está sendo adotado como texto para a introdução à economia mundial. Novas ideias dos economistas mortos. Quem morre não tem novas ideias. Não tem. Mas o que nós estamos fazendo de fato, hoje em dia nós somos muito mais sofisticados para utilizar as ideias que são simplesmente. O mundo não mudou e não vai mudar. Deus tem direitos humanos, Deus tem direito internacional, por isso, a direito internacional, finalmente, quem decide o modelo. E você tem força de implementação, com todo respeito, nós devemos ter direito internacional que tem força da lei. Tá? Você pode implementar isso. Mas não é direito internacional que quando você vai invadir Iraque, todo mundo diz não, os Estados Unidos diz sim, acabou o direito internacional por aí, sabe? No caso.
Eu não quero que a internacional seja utilizado também para alcançar objetivos políticos, como às vezes terminou. Então, sempre foi a principal ordem mundial e aí nós na economia, se passou por alguém que você chama mercantilismo, a palavra mercantil. Mercantilismo significa que cada país tem que se enriquecer nas costas dos outros. Por bem e por mal, antigamente, por montar exércitos. Quando a Espanha chegou aqui, e Portugal chegaram aqui, esse mercantilismo. Chegaram para quê? Não se interessaram para ninguém que estava aqui, sabe? Liquidaram de fato o povo indígena. E agora todos nós estamos chorando para saber o que aconteceu. Aquela civilização que era no Peru, no México, nem nós temos ideia sobre isso. Por quê? Por liquidar. Não tem mercantilismo. Ok, enriquecimento. Antigamente foi assim. Mas para você conseguir isso, tem que ter exército poderoso forte. Nós tivemos também meio mercantilismo. Quando os países ocidentais começaram a produzir muito, e lá tem mercado comprador, mas às vezes os mercados deles não são suficientes para absorver tudo que foi produzido. Então nós temos que procurar novos mercados para comprar. Esse neomercantilismo. Começaram a invadir outros países para colocar produtos. E hoje nós temos neomercantilismo no chão. Neomercantilismo não é só simplesmente, não é só. Você vai invadir outros países para servir como local para seus produtos. Não. Eu tenho hoje Estados Unidos, hoje eu vou para simplesmente nós voltar um pouco para trás. Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo estava preocupado com o quê? Com dois assuntos. Desemprego alto, depressão no mundo, que todos vocês estudaram, aquele negócio de valores, tudo isso, tudo sabe. Aquele inimigo mundial e taxa de câmbio mais ou menos assim para estabilizar as relações monetárias internacionais. Essas foram as preocupações. O mundo foi configurado por esses três, Estados Unidos, Europa e China. Assim. Mas a partir daqui, nós entramos em outra coisa. O novo assunto mais importante agora ficou o quê? As pessoas mercados onde de matéria-prima. Agora, o novo assunto mais importante da economia política internacional após a Segunda Guerra Mundial, as pessoas mercados e fonte de matéria-prima. Quer dizer, não mudou nada. Os mercados de 1530, 1350 também é a mesma coisa. E hoje, em 1900, no século XX, nós estamos fazendo a mesma coisa. Continuamos a mesma coisa. Bem, o mundo árabe é bem importante até hoje. Por quê? Por quê? Simplesmente, talvez vocês tiveram números, eu vou deixar outra coisa para debaixo, tá? Depois, e muito mais. O mundo árabe tem 56,4% das reservas mundiais. A Arábia Saudita tem maiores reservas mundiais do mundo. Não é o maior produtor, não. O maior produtor ainda, eu acho, Rússia, depois Estados Unidos, depois a Arábia Saudita. Mas outra vez, de cada 100 barris de petróleo no mundo, baixo da terra, 56 são lá, no Oriente Médio. E aí, então, uma coisa descoberta, todos vocês estão sabendo, que o motor de crescimento econômico nos Estados Unidos e na Europa foi o quê? Foi o motor, foi o carro. Esse foi o motor de crescimento. Esse foi, de fato, o motor